O Flamengo de olho em 3 craques. Vasco acerta a contratação e recebe Sindinino. Cruzeiro anuncia Sinisterra e já mira em próximo reforço. Al-Nassr de Jorge Jesus de olho em Ricardo Matias. Memphis Depay pode voltar para a Espanha. Pablo Mari entra no radar de times brasileiros. Já no futebol europeu, os agentes de Rodrigo vão a Londres. Arsenal anuncia Eberechi Eze por mais de 400 milhões e o PSG tenta atravessar o Real Madrid em negócio por jovem promessa portuguesa. Tudo isso e outras notícias do mercado da bola, aqui no NT do Futebol. Mas antes, não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do mercado da bola. O meia Andreas Pereira não faz mais parte dos planos do Fulham. Segundo o site britânico Give Me Sport, o clube de Londres decidiu facilitar a saída do meia brasileiro, que agora avalia seu futuro. O jogador tem propostas de vários clubes, inclusive do Palmeiras, porém o meia já falou abertamente que a preferência é o seu ex-clube. De acordo com a jornalista Raíza Simplício, Andreas tem vontade de voltar ao Flamengo, pois sente que ainda deve uma resposta à torcida depois do erro na final da Libertadores de 2021. O problema é que a diretoria rubro-negra não parece disposta a entrar em negociações. O clube entende que o meio-campo já está bem servido com Saul, Jorginho, Pulgar e outras opções no banco, e não planeja entrar na disputa por Andreas. Porém, no caso de uma possível venda do volante Alain, uma vaga pode abrir e o clube pode voltar a ter interesse no meia. Em outras posições, o rubro-negro segue ativo no mercado e sonha com 2 nomes de peso para o ataque. O principal alvo é o argentino Paulo Dybala, craque da Roma. O técnico Felipe Luiz e o diretor esportivo José Botto estão dispostos a iniciar conversas com o atacante. O problema é o contrato com a Roma, válido até junho de 2026, o que só permitiria ao Mengão assinar um pré-contrato em janeiro do ano que vem. Mas a favor do clube carioca pesa a boa relação de Dybala com Danilo e Alex Sandro, ex-companheiros de Juventus. Alex Sandro é considerado quase parte da família do argentino e já atua nos bastidores para convencer o amigo a vestir o manto rubro-negro. Outro clube que também sonha com o atacante é o Grêmio, mas o Flamengo leva vantagem na disputa. Além do contrato com a Roma, outro obstáculo é o salário, que é cerca de 8 milhões de euros por temporada, 51 milhões de reais, muito acima do teto salarial rubro-negro. Mas além de Dybala, o Flamengo também acompanha de perto a situação de Marcos Leonardo, que está fora dos planos do Al Hilal por conta do limite de estrangeiros. O atacante, que brilhou no Mundial de Clubes com 4 gols, está novamente no radar do Flamengo. O clube já demonstrou interesse desde o início da janela de transferências e aguarda novos desdobramentos para avançar. Enquanto busca reforços, o rubro-negro também lida com assedios pelos seus destaques. Pedro, artilheiro da equipe, recebeu proposta de 17 milhões de euros, cerca de 108 milhões de reais, de um clube europeu não revelado, mas a diretoria recusou, por considerar o jogador crucial e o valor baixo, e o próprio jogador também não quis iniciar negociações. Em campo, ele vive grande fase. Marcou 3 gols nos últimos 2 jogos contra o Internacional, reafirmando sua importância no elenco. Outro nome muito cobiçado por clubes europeus é o Léo Pereira. O zagueiro atraiu interesse de Valência, Sevilha e do Porto. Porém, a diretoria foi clara e só libera mediante ao pagamento da multa de 60 milhões de euros, cerca de 380 milhões de reais. A prioridade é manter os titulares até o fim do ano, já que o Flamengo lidera o Brasileirão e está nas quartas de final da Libertadores. O Santos segue se reforçando e, além de avançar nas negociações com o zagueiro paraguaio Alexis Duarte, também intensifica os contatos com Adonis Frias, defensor do Leão do México. Sobre Duarte, de 25 anos, que pertence ao Spartak Moscou, a diretoria santista acredita que a contratação do jogador pode ser confirmada nos próximos dias e o valor gira entre 2 a 3 milhões de euros, cerca de 12 a 18 milhões de reais. A negociação com Frias também continua em andamento. Embora a primeira oferta tenha sido recusada pelo León, o clube mexicano não descarta vender o jogador, que está em fim de contrato com vínculo até dezembro deste ano. O defensor foi sondado também pelo São Paulo, mas o Peixe é o favorito e segue negociando. O clube acredita que pode chegar a um valor viável para fechar o negócio. Frias é avaliado em 3,8 milhões de euros, cerca de 19 milhões de reais, e pode atuar não só como zagueiro, mas também como volante e lateral. O Peixe também avalia a contratação do meia Vitor Hugo, de 21 anos, que atualmente tem pouco espaço no Flamengo sob comando de Felipe Luiz. A ideia do clube é buscar um empréstimo nesta janela, o que facilitaria o negócio pelo custo reduzido. A diretoria considera Vitor Hugo um nome promissor e vê nele a chance de reforçar o meio-campo sem comprometer o orçamento. Além do jovem rubro-negro, o clube também monitora o atacante Lautaro Dias, do Cruzeiro, outro jogador que pode chegar em condições acessíveis. Ambos são vistos como reforços que poderiam elevar o nível técnico do elenco para a sequência da temporada.
O Grêmio também está de olho no meia Andréas Pereira. O clube gaúcho fez consultas pelo jogador. Porém, apesar do interesse, o tricolor não deve fazer uma proposta formal por enquanto. O motivo é o alto valor pedido pelo Fulham. O clube inglês exige cerca de 14 milhões de euros, 88,7 milhões de reais, por Andréas, uma quantia que o Grêmio considera exagerada, principalmente pelo fato de o jogador já estar perto de completar 30 anos entrando na faixa de medalhão do futebol. O Grêmio busca alternativas mais viáveis para reforçar o elenco e essa negociação não deve seguir em frente. O Vasco está muito perto de anunciar mais um reforço para a temporada. O clube acertou os últimos detalhes para a contratação do meia-atacante Matheus França, de 20 anos, que pertence ao Crystal Palace da Inglaterra. O jogador será emprestado ao Cruz Maltino até junho de 2026 sem opção de compra. França é aguardado no Rio de Janeiro neste fim de semana para realizar exames médicos e assinar contrato. Além disso, o clube também está muito perto de anunciar um reforço de peso para a defesa. O zagueiro Nino, que atualmente joga no Zenit da Rússia, aceitou a proposta do Cruz Maltino e até comunicou ao clube europeu que deseja voltar ao Brasil para vestir a camisa do Gigante da Colina. Segundo informações da NTV Vasco, o acordo entre o zagueiro e o clube carioca já está fechado e falta apenas o último passo, que é a negociação direta com o Zenit. Enquanto isso, o lateral esquerdo Lucas Piton despertou o interesse do Real Oviedo da Espanha, que entrou em contato pelo jogador. A diretoria do Vasco segue avaliando a proposta e cuidando dos reforços e também das saídas que possam acontecer. A Raposa anunciou o atacante colombiano Luis Sinisterra, de 26 anos. O jogador chega emprestado do Bournemouth, por uma temporada com opção de compra. Sinisterra é uma das principais peças que o clube mineiro buscava, especialmente para preencher uma posição carente no elenco de Leonardo Jardim. Ele já havia se informado sobre o Cruzeiro e decidiu aceitar o desafio de jogar no Brasil. O time mineiro também está muito perto de acertar com o atacante Caio César, que foi ligado recentemente ao Corinthians, mas agora está mais próximo da Raposa. A negociação com o time saudita ainda precisa ser finalizada, mas o clube acredita que o desfecho será positivo. Caio tem 20 jogos pelo Al Hilal, com 3 gols e 3 assistências. O Fluminense anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Igor Rabelo, ex-Atlético Mineiro. O jogador assinou contrato até o final de 2027, com possibilidade de extensão até dezembro de 2028. Igor Rabelo já está regularizado no bid da CBF e pode estrear neste sábado contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Além do Fluminense, o jogador também recebeu propostas de Fortaleza e São Paulo, mas optou pelo tricolor das Laranjeiras. Enquanto isso, o Fluminense também segue recusando a possível venda do jovem Isaac, de 18 anos, que está sendo cobiçado pelo Shakhtar Donetsk. O clube ucraniano fez uma nova oferta de 9 milhões de euros, cerca de 57 milhões de reais, por 100% dos direitos do meia, mas o Fluminense rejeitou a proposta. A diretoria pede um valor maior, incluindo bônus por metas atingidas, além de manter um percentual dos direitos do atleta. A negociação continua com a possibilidade de uma nova oferta nos próximos dias. O Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, fez uma proposta para contratar o jovem atacante Ricardo Matias, de 19 anos, do Internacional. O clube gaúcho negou oficialmente ter recebido qualquer oferta. Mesmo assim, o interesse chama atenção, e recentemente o Manchester United enviou olheiros para acompanhar o jogador no Maracanã, e o PSV da Holanda também já havia sondado a situação. Ricardo Matias tem contrato com o Colorado até 2028, com multa rescisória de 65 milhões de euros, cerca de 413 milhões de reais. O camisa 10 do Corinthians, Memphis Depay, cobiçado por time espanhol e por mexicano. O atacante holandês recebeu sondagens do Pachuca do México e do Real Oviedo da Espanha, mas decidiu permanecer no timão. O Pachuca chegou a abrir conversas para contratá-lo, mas Depay recusou logo nas primeiras tratativas. Apesar de algumas polêmicas recentes e opiniões divididas entre a torcida, o jogador garantiu estar adaptado ao futebol brasileiro e não pretende deixar o Corinthians neste momento. A ideia do atacante é seguir defendendo o clube paulista ao menos até o fim da temporada, encerrando de vez as especulações sobre uma possível saída imediata. O zagueiro espanhol Pablo Mari, multicampeão pelo Flamengo e atualmente na Fiorentina, está sendo observado pelo Atlético Mineiro, segundo informação do jornalista italiano Nicolo Schira. Desde que deixou o rubro-negro em 2020, Mari passou por Arsenal, Udinese, Monza e chegou à Fiorentina no início deste ano. Agora, um possível retorno ao futebol brasileiro começa a ganhar força. O interesse não é exclusivo do Galo. De acordo com o portal italiano Firenze Viola, o zagueiro também foi procurado pelo Botafogo, além de estar na mira de Cruzeiro, Grêmio e Corinthians, que avaliam a possibilidade de contar com o zagueiro.
Já no mercado europeu, o Tottenham abriu conversas com o PSG para contratar o meio-atacante Lee Kang-in em um negócio que pode chegar a 50 milhões de euros, 318 milhões de reais. O clube francês não descarta a venda, mas exige uma proposta vantajosa e tempo hábil para buscar um substituto. Já para Rodrigo, o futuro no Real Madrid segue incerto, e seu agente já se movimenta atrás de conseguir um novo clube. De acordo com a imprensa internacional, Indicaila News, um dos empresários do atacante brasileiro está em Londres para ouvir possíveis ofertas do Liverpool e do Arsenal. O Liverpool surge como o destino mais provável. Pessoas ligadas ao jogador estiveram em Anfield Road na estreia do time na Premier League e o clube precisa de reposição após a saída de Luís Dias para o Bayern. Hoje a posição tem apenas Gakpo como opção confiável. No entanto, Rodrigo não é prioridade em Anfield. O foco dos ingleses está em Isak do Newcastle, que já sinalizou interesse em vestir a camisa vermelha. Caso a negociação com Isak não avance, Rodrigo pode ganhar força como alternativa. O Arsenal, por sua vez, fechou com Eze, Crystal Palace, que joga pela mesma faixa de campo, o que reduziu o interesse sobre o brasileiro. Continuando no assunto sobre Eze, o clube londrino oficializou a contratação e apresentou seu novo jogador para a torcida no início do jogo contra o Leeds neste sábado. Eze chega para ser o novo camisa 10 dos Gunners. O meia que brilhou no Crystal Palace e ajudou o time a vencer a Copa da Inglaterra, foi adquirido por 60 milhões de libras, aproximadamente 440 milhões de reais. O treinador Mikel Arteta destacou o talento e a mentalidade vencedora de Eze. O jogador tem um carinho especial pelo Arsenal por ter jogado nas categorias de base do clube londrino. Já na França, a novela do time parisiense ganha mais um capítulo. O PSG de Luiz Henrique entrou na disputa por Rodrigo Mora, joia de apenas 18 anos do Porto. O clube francês acompanha a situação de perto e pode avançar com uma proposta. Mas não está sozinho. O Real Madrid também deseja o atacante português e vê nele um possível substituto para Rodrigo, caso o brasileiro deixe o elenco. Mora tem contrato com os Dragões até 2030, com multa rescisória de 70 milhões de euros, 445 milhões de reais. Apesar do potencial, o valor é considerado alto. O Transfermarkt avalia o jogador em 40 milhões de euros. Sobre o futuro do ponta brasileiro, Antony do United, o jogador ganhou um novo rumo e não é na Espanha. Enquanto o Real Betis sonhava com o retorno do brasileiro, o Manchester United surpreendeu e aceitou a proposta do Fenerbahçe, da Turquia. O Betis, que tentou desde o fim do empréstimo oficializar o brasileiro, vê seu ex-jogador ir para outro clube. O espanhol vinha negociando com os ingleses, mas nunca conseguiu chegar perto dos valores exigidos. E aí surgiu o Fenerbahçe, colocando na mesa cerca de 45 milhões de euros, segundo o portal turco Fanatik. Agora, falta a parte mais delicada, o acerto entre Antony e os turcos. O jogador já deixou claro que gostaria de voltar ao Betis, mas sabe que, se ficar em Manchester, dificilmente terá espaço com Rubem Amorim. E com a Copa do Mundo batendo a porta, ficar no banco é um prejuízo. Disputado entre clubes madrilenos, Nico Paz do Como 1907, recebeu sondagem do Atlético de Madrid que mira a contratação do meia argentino de 20 anos. O jogador tem contrato até 2028 e valor de mercado estimado em 35 milhões de euros, 222,6 milhões de reais. O interesse colchonero tem peso extra. Além de reforçar o elenco, seria uma disputa direta com o Real Madrid, que também acompanha o atleta e o vê como opção para futuras temporadas. Para o Atlético, superar o rival nessa negociação teria impacto simbólico no mercado espanhol. Mas a concorrência não para por aí. Segundo a imprensa europeia, o Tottenham também prepara uma oferta que pode chegar a 80 milhões de euros, 509 milhões de reais, enquanto Juventus e Inter de Milão sondam a situação. O clube italiano não tem pressa. Com contrato longo em mãos, o clube pode negociar em condições favoráveis. Ainda assim, a expectativa é de que Nico Paz seja um dos nomes mais disputados na próxima janela. O Al Ittihad da Arábia Saudita tem como novo alvo o volante Casemiro do Manchester United. Segundo a imprensa local, o clube conta até com a ajuda de Karim Benzema, ex-companheiro do brasileiro no Real Madrid, para convencer o jogador a aceitar a transferência. Casemiro, de 32 anos, iniciou a atual Premier League como titular contra o Arsenal e mantém bom nível de desempenho. No entanto, seu futuro em Old Trafford ainda é incerto, já que o contrato se encerra ao final da temporada e o United precisaria liberar espaço no meio-campo para novas contratações. A proximidade do fechamento da janela torna uma negociação complicada, pois os ingleses teriam dificuldade em encontrar um substituto à altura. Mesmo assim, a possibilidade de Casemiro reencontrar Benzema no Oriente Médio segue viva. Por hoje é só, mas me diz aí,
Qual contratação você acha que mais vai impactar o futebol? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder nada e ajudar o canal. Até o próximo vídeo, porque o futebol não para nunca.